Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje estaremos refletindo sobre Marcos, capítulo de número 2, versículo 18 a 22. O texto sagrado nos diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Glória a Deus. Duas questões são colocadas aqui. A primeira é a questão do jejum, quando os discípulos de João e dos fariseus estavam jejuando e alguns vieram a perguntar a Jesus por que os discípulos dele não estavam jejuando. E os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuavam por motivos diferentes. Os discípulos de João jejuavam para demonstrar tristeza pelo pecado, era uma forma de manifestar luto e choro pelo pecado. Os discípulos fariseus e os fariseus costumavam jejuar com a intenção de serem vistos pelos homens, com a intenção de mostrar uma piedade religiosa, uma piedade exterior. E Jesus, lá em Mateus, os confronta com relação a isso. Jesus diz: quando jejuardes, que vocês devem lavar o seu rosto, a face, pentear os cabelos, se perfumar, para que não pareça aos homens que vocês estão jejuando, mas ao teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que vem em secreto recompensará. Então, na verdade, o motivo pelo qual os fariseus costumavam jejuar era para manifestar uma piedade exterior. A intenção deles era realmente ser visto pelos homens. E esse tipo de jejum, Jesus condena, Jesus não aceita. E o texto diz, eles perguntam: por que os teus discípulos não jejuam? Na verdade, nesse momento aqui, Jesus estava presente. Jesus diz o motivo, porque ele diz assim no versículo de número 19: Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Então, Jesus estava presente, Jesus, o noivo, ainda não tinha sido tirado, ele ainda não tinha sido morto, ressuscitado e assunto aos céus. Ele estava presente. Era um tempo de celebração, era um tempo de festa, digamos assim. Então, por causa disso, porque o noivo estava presente fisicamente com eles, eles não jejuavam, eles não tinham necessidade de jejuar, eles estavam celebrando. Isso não significa que Jesus exclui o jejum da vida dos seus discípulos, pelo contrário, ele mesmo diz: quando jejuardes, mostrando para nós que há uma necessidade do jejum. Só que Jesus vai nos mostrar que o jejum bíblico, o jejum que agrada a Deus, não é o jejum com o propósito de ser visto pelos homens, de apresentar uma falsa espiritualidade, uma suposta piedade exterior, não, mas é com o motivo de estarmos diante de Deus, de mortificar a nossa carne para buscar mais do Senhor, para receber mais do Senhor, para ter um nível maior de intimidade com o Senhor, para termos uma percepção espiritual mais aguçada, para que nós possamos ampliar os nossos sentidos espirituais, para enxergarmos com maior nitidez, com maior clareza as realidades espirituais. Tanto é assim que Jesus disse que existem castas de demônios que só se expelem por meio do jejum de oração, ou seja, por meio de uma vida de jejum e de oração. Então, existem batalhas espirituais que só podem ser vencidas por meio do jejum de oração. Então, é claro que aqui Jesus não está dizendo que não é
possível jejuar, que os discípulos não podem jejuar, que os discípulos não devem jejuar. Pelo contrário, Jesus está mostrando simplesmente que o motivo correto do jejum é diferente daquele praticado pelos fariseus. Porque o desejo de Jesus é que nós encaremos a vida cristã não como um luto, mas que nós encaremos a vida cristã como a alegria do reino, né? A Bíblia diz que o reino de Deus não é coisas exteriores, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus é essa alegria. Então, Jesus está nos propondo aqui vivermos esta alegria do reino. Existem pessoas que acreditam que ser cristãos é ser batizado em suco de limão, né? Que tem que ser carrancudo, cara fechado o tempo todo, é assim que se manifesta a piedade. Quando Jesus vai nos mostrar que não, que nós podemos viver a vida do reino com alegria, com contentamento, com celebração constante da presença de Jesus em nossas vidas. Agora, isso não significa que a gente não vá jejuar. Existem os momentos para o jejum, existe a necessidade do jejum, mas Jesus está corrigindo aqui os motivos errados para o jejum. Depois Jesus fala aqui sobre uma outra questão, no versículo 20 diz assim: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, o jejum tem a ver também com a ausência física do noivo. Então, o noivo não está fisicamente presente conosco. Então, por conta disso, nesses dias da ausência física do noivo, nós temos a presença espiritual, mas nós não temos a presença física do noivo. Então, nesses dias, jejuarão, ou seja, é preciso jejuar, só que não fazer do jejum um ato externo para sermos vistos pelos homens como piedosos. Não, nosso jejum é entre nós e Deus. Aí ele diz no versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica a maior rompura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então aqui nós temos outro ensino precioso de Jesus. Jesus está falando, usando uma linguagem comum que as pessoas entendiam, né? Da costura e também da forma de guardar, de acumular o vinho. Ele está usando uma linguagem que as pessoas da época dele entendiam muito bem. Então ele está dizendo, primeiro, você não pode costurar um remendo de um pano novo numa veste velha. Por quê? O que vai acontecer? A roupa velha não vai suportar o remendo novo, então vai rasgar e o rasgo, né, a rotura vai ser ainda maior. Ninguém vai colocar vinho novo em odres velhos. O que é o odre? O odre é uma vasilha feita com couro, com pele de couro, né? Para guardar o vinho, para guardar o vinho. Então o que acontecia? Quando colocava o vinho novo num odre já velho, numa vasilha de couro já velha, à medida que aquele vinho ia fermentando, ia liberando aqueles gases ali, o couro que já estava totalmente esticado, né? Totalmente já gasto pelo tempo, ele não aguentava e ele se rompia, perdia o odre e perdia o vinho. E aí Jesus diz, você coloca vinho novo em odres novos, em vasilhas de couros novas, e ambos se conservam. O que isso quer dizer? Que lição Jesus está mostrando para nós? Está dizendo o seguinte, que a vida cristã, a fé em Cristo Jesus, não propõe um melhoramento do ser humano, não propõe que o homem seja melhorado, não é isso, mas propõe uma verdadeira vida nova, um verdadeiro novo nascimento. Não é pegar, né, o vinho novo do Evangelho, essa vida nova, e simplesmente colocar no homem para reformar, para melhorar o homem, para que o homem seja aperfeiçoado, como se o homem pudesse por si mesmo ser melhorado. Não, o que Jesus propõe é vida nova, o que Jesus propõe é esse novo nascimento, esse vinho novo do Evangelho, ele só cabe naquele que experimenta o novo nascimento, que se transforma, portanto, num odre novo, capaz de receber o vinho novo do Evangelho. Então, o que Jesus propõe não é uma melhora, não é um aperfeiçoamento. O que Jesus propõe é um novo nascimento, que o velho homem possa morrer, ser crucificado com Cristo e que nós possamos ressurgir para uma nova vida em Cristo, realmente experimentando a vida da ressurreição, realmente experimentando ser um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E a Bíblia nos ensina, ele quando teve um encontro com Nicodemos era um homem religioso, era um homem que conhecia a lei, era um homem que conhecia a Torá, né, a lei de Deus, mas independente de ser religioso, de ser bem visto na sua sociedade, ser um fariseu, Jesus olhou para ele e disse assim, olha, necessário te é nascer de novo.
Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E ele não entende, ele pergunta como é que o homem pode nascer sendo velho? Será que tem que entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele não conseguia compreender que o que Jesus estava propondo não era um nascimento físico, isso era impossível, nascer fisicamente novo, mas Jesus estava propondo nascer espiritualmente, nascer de Deus. Jesus diz, olha, o que é nascido da carne é carne. Quando você nasceu dos seus pais biológicos, quando você nasceu da carne, você herdou dos seus pais biológicos todas as características biológicas, toda a cor da pele, a cor dos olhos, o temperamento, personalidade. Você herdou, né, coisas genéticas dos seus pais. Você nasceu da carne. Mas quando você nasce de Deus, você recebe, você herda a vida de Deus. Você recebe essa centelha da vida de Deus, a vida Zoe, a vida de Deus em você. Então, o que Jesus estava propondo para Nicodemos não era uma reforma, não era um melhoramento, não era ser aperfeiçoado, melhorar. Não, Jesus estava propondo para ele que ele fosse transformado em um odre novo para receber o vinho novo do Evangelho. Ele ser transformado em um novo homem, em uma nova pessoa. É isso que Jesus propõe, é isso que Jesus deseja para cada um de nós, que nós possamos experimentar o novo nascimento. E aí a Bíblia vai nos falar que em Cristo tudo é novo. Se alguém está em Cristo, diz a palavra de Deus, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando estamos em Cristo, recebemos um novo coração, uma nova vida, uma nova esperança, até recebemos um novo nome quando nós estamos em Cristo. Então, tudo se faz novo quando nós estamos em Cristo. O que Deus propõe para nós, o que Deus deseja de nós, não é apenas um aperfeiçoamento, um melhoramento, como se nós mesmos pudéssemos nos melhorar. Mas o que Deus deseja para nós é que nós sejamos transformados pela sua graça, pelo seu poder sobrenatural em um novo homem, ou seja, em uma nova pessoa pela graça de Deus. Quando é que isso acontece? Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos em filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós recebemos essa nova vida, essa vida espiritual, essa vida que só Deus tem. Nós recebemos esse novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo morando em nós e tudo se faz novo na nossa vida. É isso que é ser um odre novo para receber o vinho novo do Evangelho. Que Deus abençoe essa palavra em seu coração e que você seja esse instrumento de graça também para a vida de outras pessoas e que você entenda que o que Deus deseja para você é que você seja de fato uma nova criatura, uma nova criação, uma nova pessoa em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.